vídeo no meu Instagram, dei uma zapeada lá em casa à noite, assim, em rádios e em programas de rádio e TV. E basicamente o que foi dito ontem, durante todo o dia, claro, falou da rodada, dos jogos, etc., mas muito sobre a arbitragem. É tema de abertura do programa de hoje, veja aí. Ele atinge o jogador com a cotovelada antes da bola chegar. Checado, o jogador comete a falta no Yuri Alberto, ataque promissor. Eu vou manter minha decisão sem tiro penal. O Brasileirão voltou, mas não voltou sozinho. A rusga com a arbitragem também marcou presença. No Serra Dourada, o Flamengo venceu o Atlético Goianiense 2-1. O técnico do time da casa, Jair Ventura, foi expulso aos 13 do primeiro tempo. Ele falou dois tomar no Ele falou dois tomar no Ué, então é outra cor. Jair, ele falou dois tomar no Até o mascote entrou no relato. O Dragão, segundo o juiz, cuspiu mais que fogo. Seus filhos da ladrões vai tomar... Gente, o que é isso? O gol da vitória do time carioca veio depois desse lance, aos 55 da etapa derradeira. Maguinho deu cotovelada em Bruno Henrique. Quem decidiu foi Wagner Hauei, responsável pelo VAR. Ele faz um movimento adicional, teu jogador. Eu vou te mostrar a invertida. A invertida. E aí pintou o gol da vitória, Pedro, de pênalti. A direção do time goiano se esbravejou e teve réplica pensando no futuro próximo. Aqui foi um assalto, foi uma vergonha. A máfia da arbitragem hoje estava aqui presente. Mal intencionado, o tempo todo intimidando nossos jogadores, invertendo falta e ajudando o Flamengo a todo momento. A gente vai ficar bastante atento para ver se isso aí não prejudica o Flamengo um pouco mais na frente em relação de ser pressionado, de achar que o Flamengo teve algum benefício nesse jogo. O Flamengo não teve benefício algum nesse jogo. Também temendo os próximos passos, o presidente do Inter, Alessandro Barcelos, escreveu: o mesmo VAR muito criticado e que teve decisões questionáveis no jogo entre Atlético e Flamengo, ganha de premiação ser o VAR da nossa partida diante do Palmeiras. O árbitro que comandará nosso jogo fará sua estreia em uma partida da Série A do Campeonato Brasileiro. Ele é Lucas Torezin, paranaense, 41 anos de idade. A partida será nesta quarta-feira em Barueri. Ainda sobre o que passou na rodada de abertura, Corinthians e Atlético Mineiro terminaram sem gols, mas não sem descontentamento. Depois do apito final, Antônio Oliveira foi expulso. Na súmula de Yuri Ferreira da Cruz, as palavras ditas em bom português: você quis compensar, você está errado, tem que me respeitar, merda. No calor de Itaquera, Fagner merecia cartão vermelho? Ele com Arana, depois no joelho de Zaratio. Pelo árbitro carioca não, só amarelo. Lance revisto pelo VAR, 32 minutos. 8 minutos mais tarde, o VAR viu outro lance. Na bola tocada, o gol de Saravia e a decisão. Aí, pode confirmar. Ok, bicho, confirmando. Só aí, tá? Só essa linha aí, pode confirmar. Tem tempo. Tá, tem impedimento. Confirma a decisão, bicho. Confirma. Tem problema ficar em azul a linha, Peri. Não tem Pode problema. Vou soltar. Tá. Com o gaúcho Daniel Nobre Bins no VAR, outra reclamação do Galo. O segundo cartão amarelo para a batalha. Ele tinha tomado o primeiro antes de 1 minuto de jogo, o que deixou o Atlético com 1 a menos ainda no primeiro tempo. Deixa ele tomar a decisão. Ok, falta pra mim foi. Ok. Tá certo. A decisão certa, a falta também. Tá certo. Na reta final, o Mateuzinho tomou cotovelada de Gemerson, mas não pintou nem cartão amarelo. Reclamação paulista. O Galo ficou na bronca depois do jogo. Não teremos o melhor futebol do mundo se não tivermos também uma melhor arbitragem. Vamos seguir mais uma vez o exemplo da primeira. O Corinthians também deve entrar com representação contra a arbitragem na CBF. No duelo de novatos na Série A, empate entre Criciúma e Juventude 1-1. O time da casa no ataque, lance confuso e com uma demora incrível para a definição. 2 possíveis impedimentos, 1 possível pênalti. Bruno Vasconcelos da Bahia no apito, Emerson Ferreira de Minas Gerais no VAR. 6 minutos de olha de novo, olha mais uma vez e no fim, impedimento marcado. Tá confirmado impedimento. O jogador no início da jogada está impedido. Solta o lance até o final.
O cartão foi retirado para número 3. Está sendo retirada porque era uma situação Ok, tática, tá? identificado, ok. Os responsáveis pelo apito, os responsáveis pelo VAR. Na sala da justiça para uns, na sala da discórdia para outros. E mais pressão. No Rio de Janeiro, o Vasco venceu o Grêmio por 2-1. As duas equipes reclamaram da arbitragem do paulista Flávio Rodrigues de Souza e também da responsável pelo VAR, Daiane Muniz dos Santos. O pênalti na decisão de quem queria, na visão de quem viu e viu de novo. Lançamento de David para Rossi. Ele dribla Gustavo Martins e cai na área. E na sala de vídeo... Não há realmente um toque, tá? Não há uma infração, eu vou votar uma decisão com bola ao chão a favor do goleiro. Decisão não penal, vou comunicar aqui na área, tá? Ok, então analisamos também a sanção disciplinar, certo? E sobrou só amarelo pro Rossi. Simulação, 14 da primeira etapa. Após revisão, foi identificado que não há um toque no atacante. A decisão final é não penal e cartão amarelo por simulação. O Grêmio também queria um pênalti a seu favor. Lucas Piton, a bola, o braço, a interpretação. Flávio, eu te recomendo uma revisão para possível penal, porque o braço dele não está em posição natural. Cada qual com sua visão particular. Ô Daiane, olha só, pra mim ele tá numa ação de disputa, tá? Após revisão, foi identificado que a bola bate acidentalmente no braço do jogador. Portanto, a decisão final é não penal. O vice-presidente do Grêmio foi atrás do juizão. Na súmula, ele escreveu. No fim do primeiro tempo, o vice-presidente do Grêmio, Antônio Brum, falou: "Isso é muito pênalti. O VAR te chamou. Como não marca uma cortada de vôlei dessa? Não adianta olhar com cara feia. Eu não tenho medo de você." A polícia precisou intervir. O jogo só termina quando acaba, diz o velho ditado. 4 minutos do segundo tempo. Galdames reclama a falta de Rodrigo Eli dentro da área. Para a responsável pelo VAR, pênalti. O jogador atacante Uma das costas também. ganha espaço do defensor. Sai daqui, E o defensor vai chutar a bola de maneira atrasada, chuta o pé do atacante. De repente apareceu a voz de um dos assistentes, Fabrício Porfírio de Moura. Ela tá em disputa realmente, mas eu entendo como um contato casual, tá, Dai? Aí a Daiane Muniz desviou a rota. Flávio, checagem completa. Segue. Temos ainda 37 rodadas pela frente, nem esquentou o campeonato e tá pegando fogo geral. Para você, como foram os homens do apito? E a sala do VAR? É a sala da discórdia ou da justiça? Tô checando, ok? Volta um pouco antes. Isso aí, o Nivaldo Decilo, me fez sentir os instintos mais primitivos vendo isso aí. Porque não tem condição, cara, o árbitro bancar algo que o VAR... Sabe que a sua mãe diz pra você? Valu, não vai. Valu, não vai que vai dar merda. Valu, por favor, respeita sua mãe, não vai. Aí o Valu, eu vou. Aí chega lá, dá merda. Aí você volta e fala, mãe, deu merda, mas eu te avisei. É esse árbitro aí, principalmente nesse jogo do Vasco, cara. Foram 2 penais claríssimos e o cara não bancou. E eu disse isso ontem lá no meu Instagram e vou falar aqui. A impressão que se tem é que toda a arrogância, toda a pedância do CNM, ele está aplicando nos árbitros. Primeiro, muito músculo, pouco apito, pouca personalidade. E outra coisa, a impressão que eu tenho é que o CNM disse: não se escora no VAR não, não se escora no VAR não. Aí os caras começam a bancar algo que eles não enxergaram, eles não viram. Ah, não, mas tem que ver, tem que deixar. Eu tenho um amigo aí, que estivesse aqui, eu falo, né, tem que deixar, a posição de campo. Então tira o VAR, meu irmão. O VAR tá lá para dizer, foi pênalti pro Grêmio, pênalti pro Vasco, pênaltis claros. Aí me veio auxiliar, um banana, e diz, não, lance legal, lance de disputa legal. Aí me veio auxiliar no jogo do Atlético, e por 2 vezes, o árbitro não viu o lance de cartão para o Batalha. Deu, mas se não tivesse dado também, eu acho que talvez ali o segundo geraria uma discussão. Mas aí o Bandeira foi lá e falou assim, ô Yuri, amarelo, hein? Aí ele pá. No segundo, Yuri, amarelo de novo, ele pá. Aí no lance do Fagner, ninguém chama. O auxiliar não chama, o VAR não chama, ninguém chama. Aí esse lance do jogo do Flamengo contra o Atlético Goianiense, um lance muito parecido com o do Gemerson, com acho que o Mateuzinho do Corinthians.
Um cara mete na cal e eu achei que nenhum dos dois foi o que... Pra mim não foi falta. E disse ontem, vou repetir aqui, atenção Leandro Cabido, vulgo Joe. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, falei ontem, vou falar hoje pela audiência rotativa. Eu estava ontem conversando com uma pessoa do futebol que me disse: o meu treinador está orientando meus atacantes a cabecearem o cotovelo do zagueiro. Se machucar dá ponto, mas a cada 10, 2 vão meter na cal. Se você não tiver ficado indignado com essa irresponsabilidade do Senemidjon no final de semana de escalar esse monte de árbitro ruim e os que já são rodados também tendo errado, em lances em que o VAR entregou para eles a real e eles bateram de frente com o VAR, aí vou te contar, aí você perdeu sua capacidade de indignação. Boa tarde. Boa tarde, meu caro amigo Joe. E eu não falo mais nada hoje, tá? Boa tarde a todos, inclusive hoje com a equipe titular, né? Inclusive, uma grande satisfação estar aqui com a equipe titular. Você vai render bastante. Hoje é dia, hoje é dia. Uma das grandes vergonhas, para mim, a arbitragem brasileira, na estreia do Campeonato Brasileiro. A gente está falando aqui, seguidamente, de erros. Erros, né? Eu posso falar que foram erros, eu não posso falar, erros, né? Mas alguns escandalosos. A do Fagner, então, meu irmão, era caso de polícia. Onde está a polícia de São Paulo? Né? Porque não é a primeira vez não, viu, seu Fagner? Todo jogo você tatua alguém. Aliás, de tatuagem eu entendo, eu posso falar muito bem. Todo jogo você tatua alguém, seu Fagner. Agora, pra mim, o maior escândalo de todos está no handball do Piton. Não tem condição. Não tem condição. Né? E foi o mesmo árbitro que apitou a decisão do campeonato estadual, né? E deu o pênalti com toda a justiça, com toda a certeza do Lucas Silva. Você tá de brincadeira, né, irmão? Boa tarde. Desculpa, boa tarde. Mas, assim, é porque o árbitro não tem critério. O critério não existe no futebol brasileiro. E aí a gente vai começar a colocar também as questões assim, essa é a minha visão, esse é o modo que eu vejo o futebol. Aí vai virar um jogo que era o jogo mais simples de todos os esportes, se tornar o mais complexo. Porque a gente vai ter que criar um aparelhinho e entrar na cabeça de cada um dos jogadores para tentar imaginar o que se passava na hora de fazer um movimento. Os dois lances da partida entre Vasco e Grêmio são absurdos. Claríssimos. Absurdos. E aí a gente vai pegar, foi a intenção? O que é a intenção? Não tem como, né? Não tem como. Quando eu ouço alguém dizer isso... Não tem como, é simplesmente... Medir a intenção. Medir a intenção. E outra. A gente tinha há muito tempo o árbitro Arnaldo César Coelho, que criou um bordão que era a regra é clara. Hoje a gente pode criar para todos os jogos de futebol, a regra não é clara. Eu já não entendo ela mais. Já não cabe mais um sentido de o que fazer... porque no clássico entre Cruzeiro e Atlético, a bola na mão, pênalti, ok? Certinho, beleza. Bola na marca da cal. Aí vem o lance do Piton, um absurdo, que a gente ainda não conseguiu entender. A bola fica presa. A bola fica presa, parece que tá levando a bola para casa, sabe? Quando acabou a pelada, vou levar a bola para casa. Eu conheço muita gente assim. Vaza. Pois é, tem muitos desse jeito. E aí a gente vai pro lance, que para mim é mais bizarro do lance do Zaratio, é o seguinte: o árbitro estava de frente para os lances, que ele poderia dar pênalti no Arana e poderia dar falta com expulsão pro Fagner, em cima do Zaratio, e ele não dá. Ele não dá a falta, gente. O movimento, a gente fica mostrando o lance de forma repetitiva e a gente não percebe, remete ao jogo, que aquele lance não parou. Aquele lance seguiu. Se a gente tem a imagem aí, pode colocar que você vai ver até o ponto que nós temos aí, do corte que nós temos, você vê o árbitro passando pelo Zaratio e dando a sequência na jogada. A jogada só vai parar no meio-campo e aí o árbitro, de forma errada, ele é orientado pelo VAR a dar cartão amarelo. Se a gente pegar a súmula, que temos a súmula aí, ele coloca um lance que ele foi, simplesmente descreveram para ele de forma rápida, e ele relata que foi um calço que foi dado em um atleta. Por que o Fagner tomou o cartão amarelo? Vai estar lá na súmula, porque ele tentou dar um calço. Ô, gente, o árbitro nem viu o lance. Foi uma tentativa de arrancar a perna do Zaratio, que ele colocou que foi um calço. Lê isso, coloca na tela grande. Olha o que ele escreveu.
Dar ou tentar... Não, aqui é o motivo, né? Tá aqui, ó. Fagner ué, isso mesmo. Dar ou tentar dar uma rasteira ou calço em um adversário de maneira temerária na disputa da bola. Por cometer um calço temerário no seu adversário na disputa da bola. Cadê isso, gente? Não foi isso que aconteceu. Né? Escandaloso. Ele não sabe. Ele mentiu. Porque ele não viu. É porque ele não viu. Mentira, Gente, o que aconteceu? E isso não pode acontecer errado. Se o VAR chama para cartão, é vermelho. Não existe o VAR pegar e falar assim, dá um amarelinho aí, dá um amarelinho. Não tem isso. Não existe isso. Aí, isso é a comprovação que o Yuri foi induzido a um erro que ele não viu. Ele pega... Gente, o que eu relato aqui? Imagina se fosse da arbitragem mineira. O que eu relato aqui sobre o lance do cartão pro Fagner? Relato que foi um calço. Um calço? Pra mim já deu. Isso Imagina se fosse da arbitragem mineira, hein, Elton? Nosso amigo Thiago Valu ia estar indignado como você. A verdade é que ele não está indignado. Porque, como é da arbitragem carioca, que ele acha melhor... Perceba ele passando pelo Zarate. Ele dá sequência nesse lance. Deu um calço. Deu um calço, ele vai lá dar cartão amarelo. Mas se fosse da arbitragem mineira, aí sim o Valu estaria indignado. Mas como é da arbitragem carioca, ele releva, ele finge que não aconteceu. Cara, isso é muito pior do que tudo o que aconteceu no Campeonato Mineiro em relação à arbitragem. E se isso, porque eu não consigo nem chamar de esse, cara, se isso vem apitar a final do Campeonato Mineiro, ia ter maluco batendo palma pra eles. Por quê? Simplesmente pelo fato de não ser mineiro. A arbitragem no Brasil, ela é vergonhosa. E é independentemente de federação. Seja mineira, seja carioca, seja paulista, seja a acreana, seja a alagoana, seja a pernambucana, ela é desastrosa. Esse árbitro, esse Yuri Elino Félix, Ferreira da Cruz, ele foi eleito o melhor árbitro do Campeonato Carioca. Cara, se esse é o melhor árbitro do Campeonato Carioca, qual que é o pior? Mas não tinha tamanho pra apitar Atlético e Corinthians, claro que não, tá? Claro que não tinha, não. Claro que tinha não. que colocar um árbitro FIFA gigantesco lá, do tamanho do principal jogo da rodada. É isso aí. Vocês estão de sacanagem. E outra coisa, falam em renovação, mas você tem que renovar quando você tem figuras competentes pra atuar. Pô, colocasse lá em Juventude e Criciúma, velho. Tranquilo, jogo de Série A, os dois times voltando. Que é menos pressão. Então, agora pega o cara, o jogo da televisão, na Arena Corinthians. Gente, o Hulk disse que é difícil jogar lá por causa da atmosfera. Eu já fui à Arena Corinthians, eu nunca vi nada igual. Aliás, eu fui em 2 lugares que eu fiquei impressionado com torcida. Na Arena Corinthians é um negócio que não tem explicação e em São Januário lotado. Não tem explicação essas duas torcidas. O Hulk falou isso depois do jogo. Aí você pega um banana que não sabe nada, péssimo, e coloca para apitar o jogo. Eu não sei se vocês de casa tiveram acesso a uma postagem lá no Instagram da 365 Score, que não tem nada a ver com casa de apostas. O jogo com o maior número de cartões amarelos no mundo, no domingo, foi o jogo do Atlético contra o Corinthians. Isso é um recorde negativo. E sabe de quem é a culpa? De quem escala, de quem banca, que é o seu CNM. Por isso eu disse ontem e repito hoje. Na pior das hipóteses, velho, o Edinaldo tinha que chamar esse cara e dar linha nesse cara. Ou ele demonstrar dignidade, falar, não, eu não consigo, velho. Uma vez me chamaram para ser diretor de comunicação de um clube. Eu falei, gente, eu não estou conseguindo dirigir nem minha vida. Vocês querem que eu não tenha competência para isso, não? Eu não consigo dirigir a minha vida. Se não é minha esposa lá em casa, eu tô liquidado. Daqui a pouco tem o de frente com o CNM na CBF TV. Preocupa, não. Exatamente. Eu não dou conta. Você não vai falar nada, não. Você vai ficar calado. Antes de você falar, agora também você não vai falar, não. Me dá um lance do Cruzeiro aí, porque o VAR comeu mosca no lance do Cruzeiro. Olha aí. Vou te chamar para um field review para você ver possível mão, tá? Enquanto isso, eu vou chegando no possível penal. Volta antes aqui que eu quero ver uma disputa anterior. Okay. Essa, vai. Isso, vê se... Vai, aqui essa primeira. Não, quero ver se tem um tranco nas costas. Pela inglesa. Vai. Okay. Aí, ó, vai. Não tem. Ele pula, a bola já tá muito longe. Concordo. Vamos lá agora, só as duas finalizações.
Aí pra você, o primeiro, pode voltar um pouquinho. Ó. Ok. Tá, Conseguiu a ver? disputa é legal, eu preciso que você trave a bola na mão dele. A primeira travada na primeira mão e agora na segunda, ó. Ok, Dalon, trava aí, tem uma outra câmera, Dalon, por Tem. acaso a invertida? Vou te A mostrar invertida. mais uma. Trava e inverte. Isso aí, ó, ok. Ok, a bola aí, ele faz até um movimento lateral com o braço. Isso. Isso. Tá? Ok, Dalonso, veja isso daí. Ok. É só isso? Só isso, nada mais, tá? Esse lance, jumento. Não é esse lance, jumento. É o lance anterior que vocês não deram. O zagueiro do Botafogo, o zagueiro lateral. Não sei, não Lateral interessa. O direito. jogador do Botafogo Lateral meteu a mão direito. na bola. É o lance anterior, jumento. Não é esse aí. Põe de novo aí. E foi pênalti no Matheus Pereira também. Olha lá, ó. Empurrado no alto. Só que ninguém viu. Teve gente aqui dentro que falou, foi pênalti não. Foi empurrado quando subiu, olha lá, ó. Foi empurrado o Matheus Pereira. Pênalti. Aí depois bola na mão do jogador do Botafogo. Agora aí, ó. Olha aí, ó. 1, 2 e... Agora! Foi mão, foi pênalti. Mas sabe por que ninguém falou? Porque o Cruzeiro ganhou o jogo por 3-2. Atenção, Cruzeiro, e atenção, Atlético. Vocês precisam, mas assim, rodada a rodada, você precisa posicionar. Ontem eu vi uma entrevista, eu não tinha visto, vi um trecho da coletiva do Abel. O Abel falou, eu preciso fazer meio que uma reunião depois de cada jogo. Estudar o que aconteceu, discutir, buscar alternativa e tal. Cruzeiro e Atlético precisam ficar antenados a cada rodada, ver quem está sendo escalado para o VAR, ficar no pé, marcar presença na CBF, porque isso aí, 2 lances para o Cruzeiro e eles anularam o gol. Vai falar alguma coisa ou vai ficar aí só olhando para mim? Boa tarde. boa Primeiramente, só para fazer justiça comigo mesmo, eu ontem chamei muita atenção também nesse lance do Cruzeiro. Enquanto a gente ouvir o tipo de comentário provinciano que o Thiago Fernandes proferiu a respeito de arbitragem, procurando uma questão de... A gente está falando de uma desgraça total da arbitragem brasileira, essa que é a verdade. E, enquanto isso, pessoas que deveriam trabalhar em prol das federações, inclusive da CBF, estão me mandando mensagens falando que eu sou covarde, que eu sou irresponsável por criticar isso aí que todos estão vendo. Você que me mandou essa mensagem, não precisa de mandar nenhum tipo de retratação, não. Apareça para falar a respeito disso, a respeito disso que a gente viu já na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Então, assim, é um caos total. O CNM, se tivesse o mínimo de respeito com a profissão dos árbitros, já não estaria mais à frente do quadro de arbitragens hoje. Mas o que a gente vai falar de uma CBF que o Thiago adora lamber as botas, que é comandada pelo Edinaldo, que prometeu um técnico Ancelotti e que o Thiago acreditou, né, como uma criança inocente de 4 e 5 anos, que o Ancelotti seria o técnico da seleção brasileira. É um sujeito que não está nem aí acreditou? Para o... Claro, acreditou. Bateu o pezinho que o Ancelotti seria. Ancelotti será o técnico. Então, eu estou falando disso tudo, tá? Não vou fugir do tema aqui, não. Para dizer... Desvirtuou tudo. Deixa o cara falar, Thiago. Você atrapalha o programa. A gente não parece mais, não, porque agora você é o Xande de Pilares, eu sou careca. O cara se você quiser, pode falar, então, Thiago. Pode seguir. Abdicou do comentário dele para me bater. Gratuitamente. Pode seguir. Sobre uma situação que não tem nada a ver. Estamos discutindo a arbitragem. E aí, para defender o argumento dele, ele começou a me agredir. Mas você citou o cara no seu comentário aí. Porque o Valu sempre faz as críticas à arbitragem mineira. E muito o problema boa. é nacional. O jogo do Flamengo foi muito bem. O que eu quero mostrar pro Valu é que o problema é nacional. É por conta desse tipo de comentário que eu recebo, o tipo de mensagem que eu recebo. E o cara acha que tá certo. O que ele te falou? Porque o cara tá errado. Não, ele tá certo, a arbitragem tá boa. A arbitragem é ruim nacional. Você quer falar quem que é o cara? Não, eu não vou falar. Eu vou esperar uma mensagem dele falando que quer dar explicações a respeito por que na primeira rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol aconteceram tantos erros. Só isso. São tantos erros que eles são incontáveis. São incontáveis. Sabe quantos minutos foi esse VT aí? Quanto? 7 minutos. 7 minutos de VT, gente. Gente, isso é presta inédito, atenção. inclusive, É o Tinho. 7 minutos. E olha, detalhe, não mostrou o lance do Caramba, Cruzeiro no VT. Não mostrou. Poderia ter É o mostrado. Tinho, presta atenção. Aqui, na 98, na Itatiaia, na Transamérica,
Transamérica de São Paulo, Rádio Gaúcha, que eu zapiei ontem, Jovem Pan, Grenal, Guaíba, Sport TV, ESPN. Eu zapiei tudo, irmão. O assunto em destaque na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, que tem De La Cruz, que tem Arrascaeta, que daqui a pouco vai ter Bernard, que tem Hulk, sabe? Que Felipe Anderson, que daqui a pouco tá aí. Craque. Esse futebol, a primeira rodada, o destaque foi a arbitragem. Meu irmão, a arbitragem já é problema no Brasil há muito tempo, mas ano passado foi péssimo. Sim. Esse ano já começa ruim, mas o sujeito tá mantido lá, encheu a cara de botox e tá lá comandando, meu. Não tem nada de problema você encher a cara de botox. Você fez, eu faço, todo mundo faz. Eu faço em lugares que você nem imagina, inclusive. Fala aí o que você tem pra falar. Não, HG, mas isso é uma questão... Eu já levantei esse ponto aqui várias vezes, da gente pegar... E o programa de esporte, que a gente tem que analisar o pós-jogo ou pré-jogo, a gente debater tanto a arbitragem. Mas acaba sendo impossível. Tamanhas bizarrices que cada vez mais a gente encontra nessa gestão de arbitragem no Brasil. Isso não é de agora, não. Isso aí a gente sempre prega isso, a gente sempre fala isso. Ah, mais uma vez vai começar um campeonato, eu espero, foi isso que eu falei na quinta-feira, eu espero que a gente venha na segunda-feira, na terça, falar de grandes jogos e não de arbitragem. Mas você sabia que você ia falar de arbitragem? Você sabia que ia falar de arbitragem, Elton? Você sabia, pô. Gente, deixa eu dar